de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com pelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas sabiam onde Jesus estava, provavelmente Jesus estava perto, e elas conseguiram contactar Jesus ainda enquanto o Lázaro estava enfermo. Se elas mandaram avisar a Jesus, não era uma enfermidade, e no início, não era uma enfermidade leve, provavelmente ele já estava bastante enfermo, assim, bem terminal. 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ou seja, Jesus não ignorou o assunto. Muitas pessoas importantes não atendem pedidos políticos, por exemplo, empresários, artistas, grandes jogadores de futebol ou de outro esporte. São pessoas muito ocupadas que têm, em geral, milhares e milhares de fãs, e eles não podem atender todas as pessoas, de forma que normalmente as pessoas sabem que não vão ter atenção dessas pessoas. O político, por exemplo, quando está junto da pessoa, é afável, abraça, cumprimenta e tem palavras agradáveis, mas depois ele nem sabe quem é aquela pessoa, não se lembra dela. Isso é o normal, até mesmo porque ele tem muita gente como ela. Mas a pessoa que teve a mão apertada pelo político é toda feliz, ela acha que foi uma deferência especial, que o político gosta muito dela, e a gente sabe que aquilo é por interesse. Mas Jesus era diferente. Jesus sabia quem era o Lázaro, se interessava por ele, e se fosse um humano qualquer, ele se apavoraria e iria o mais depressa possível estar com Lázaro, porque ele estava enfermo, doente. Isso acontece normalmente com seres humanos normais. A gente recebe a notícia de que a mãe está enferma, a gente corre para lá para estar perto da mãe, mesmo que não possa fazer nada por ela, mas a gente quer estar perto dela. Jesus não fez isto, sabendo que Lázaro estava enfermo, ainda ficou onde estava. E ele já tinha dito para os seus discípulos: essa enfermidade não é para a morte. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu.
15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, ou seja, aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Era perto, uns 3 quilômetros só. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, ela fez uma declaração de fé, embora ela estivesse já se conformando com a morte do irmão, ela ainda cria que Deus podia fazer qualquer coisa. Essa foi a Maria. 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, Marta. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ou seja, ela não sabia exatamente o que aconteceria, mas ela cria que tudo era possível e que Jesus era o Filho de Deus que tinha vindo ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele, fora da aldeia, na estrada ainda. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, certamente ela chorava. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Essa era Maria, que amava também muito a Jesus e que tinha desperdiçado aquele perfume todo, lavando os pés de Jesus. E ela desabafou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Essa foi a Marta. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu
que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aí. Deus e Pai querido, estamos nós aqui diante da Tua Majestade, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, enviou o Seu Espírito, está conosco hoje aqui, porque nos reunimos no Teu nome, e nós queremos honrar o Senhor com a nossa fé. E, Senhor, por misericórdia, nós te suplicamos, examina o coração de cada um de nós aqui, cada pessoa que está me ouvindo nessa palavra, e examina, Senhor, aqueles que não estão crendo, aqueles, Senhor, que não estão dando a Ti a honra de reconhecerem que o Senhor é poderoso para fazer qualquer milagre acontecer. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nós te suplicamos, em nome de Jesus, tem misericórdia, fala ao nosso coração, toca no Senhor, em nome de Jesus, amém. As histórias da Bíblia, todas têm um propósito definido. Em geral, nós encontramos na Bíblia histórias com coisas assim insignificantes e mostram que Deus se interessa pelas coisas pequenas. Uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa, uma pequena moeda, e ela saiu varrendo a casa e procurando. Deus se interessa pelas pequenas coisas na nossa vida, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos. Quando nós somos levados por vaidade, apesar de nós mesmos, mais do que convém, quando nós acalentamos sonhos de grandeza, Deus se interessa por nós. Deus entra no nosso pensamento, examina o sonho e manda uma palavra na Bíblia, manda alguém pregar, manda alguém trazer uma profecia, porque Ele quer tratar conosco não só aquele sonho, aquela coisa insignificante, mas a raiz daquilo tudo. Deus quer tratar a fonte, a origem dessas coisas. Um detalhe na Bíblia assim muito fundamental, que Jesus mandou confessar os pecados. Confessar é dizer os pecados. Eu, como pastor, tenho ouvido muito pouco crentes confessando o pecado. Embora nós tenhamos falado que a condição sine qua non, condição essencial para alguém ser perdoado de seu pecado, é que se arrependa dele e creia que Jesus morreu por ele, mas tem que confessar. Não basta só se arrepender, tem que confessar, e só vai confessar se a pessoa assumir e estiver crendo que vai dar resultado. Quando alguém se dirige a um político, a uma pessoa importante, para pedir alguma coisa, essa pessoa está acreditando que vai conseguir aquilo. A Bíblia estabelece a importância da fé. A fé é necessária para receber o perdão de cada pecado. E o perdão de cada pecado é necessário para a salvação. Se a pessoa teve 552 mil pecados perdoados, mas ela teve um pecado que ela não confessou, ela vai para o inferno por causa daquele pecado que ela não confessou e nem tratou.
Um pecado basta para lançar a pessoa no inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E para a pessoa não ter a morte eterna, tem que confessar todos os seus pecados. Mas como é que eu vou confessar 552 mil pecados? Bem, é um a cada dia, a cada hora, a cada momento em que o Espírito Santo me lembrar. Eu não tenho que inventar pecados para confessar. Eu só vou confessar aquele que o Espírito Santo me convencer. Mas eu vou confessar cada um. E se a gente for somar a cada dia vários pecados, 365 dias no ano, quantos anos, no final nós vamos ter milhares de pecados tratados durante toda a nossa vida, o que é necessário se a gente quer a salvação. Mas o que eu tenho visto é muita gente que não tem sensibilidade nenhuma ao pecado, pessoas que nunca pecam, nunca confessam. E aí vale a palavra de Deus em 1 João, se nós não confessarmos pecado, nós vamos estar querendo passar uma ideia de que a gente nunca peca, então nós vamos ser mentirosos, porque a gente peca, só que não confessa. Não confessa vergonha, medo, receio, timidez, não quer passar vergonha, ou porque não acredita mesmo que aquele pecado vai condená-la. Há muita doutrina no meio evangélico dizendo que todo crente tem salvação, independente de confessar pecado ou não. E existem uns que extrapolam, falam do universalismo. Deus é bom e vai salvar todo mundo e não vai condenar ninguém. Bom, isso não... É claro que quem fala isso defende o universalismo, não é com base na Bíblia. Mas existe um universalismo evangélico, pessoas que defendem que todos os crentes vão ser salvos, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Se a pessoa tem fé, se é crente, vai ter salvação. A Bíblia estabelece que Jesus veio por causa do pecado. A salvação só existe tendo em vista a perdição. A pessoa precisa reconhecer a sua perdição para ter uma salvação. Uma pessoa boa não precisa de médico. Vai a médico para quê? A pessoa que está com saúde não procura médico. Jesus veio para os doentes, para quem tem pecado. Se a pessoa não tem pecado nenhum, ela não precisa de Jesus. Só que no juízo final ela vai descobrir que teve muito pecado. O problema é que ela era mentirosa, não reconhecia e achava ou que Deus é bom, que não iria condená-la, ou que pelo fato de ter sido crente ela tinha crédito com Deus, ou então ela achava que pelo fato de vez em quando orar, dar ofertas, que isso aí já era suficiente para ter os pecados perdoados. A Bíblia é muito clara: em pecado ninguém verá a face de Deus. Sem a santificação, a separação por completo do pecado, ninguém vai ter a salvação, ninguém verá a face do Senhor. Portanto, é necessário confessar, e quando a gente confessa, a gente crê que o Senhor realmente nos perdoa aquele pecado. Nós temos então histórias muitas da Bíblia que nos ensinam que Deus valoriza as coisas pequenas da nossa vida. Deus se interessa pelo olhar de um homem. Quando ele coloca os olhos dele no objeto de pecado, Deus se interessa por isso e quer tratar. A confissão, portanto, é necessária para tratar a fonte do problema. Quando a gente confessa, a gente lembra tudo que aconteceu e que nos levou ao pecado. De vez em quando acontece um crime, algo assim, como a gente acompanha no noticiário, e há então muita investigação da polícia, muitos órgãos governamentais vão fazer uma investigação do que aconteceu. A confissão é necessária para lembrar todo o processo do pecado e verificar onde é que ele começou, para
nós podemos tratar a origem do pecado e depois não pecarmos mais. Jesus perdoou aquela mulher, disse: eu não condeno você, o adultério. Jesus podia falar um monte de coisas: você já foi levada desde criança para a vida de prostituição, você não teve exemplo em casa, você já cometeu um monte de pecados e você já é uma pessoa perdida mesmo. Eu não quero tratar disso agora, eu não condeno você, eu quero agora dar para você uma oportunidade muito boa, você ter uma vida nova. A partir de agora você vá e não peques mais. Então foi o que Jesus falou para aquela mulher, e isso é tremendo para nós também. Jesus se interessa em que daqui para frente a gente não peque, mas nós temos que lembrar os pecados passados, confessá-los e como eles aconteceram, para incorporar na nossa vida e não pecar. Eu tenho verificado que há muito pouco cuidado de crentes com relação ao pecado. Crentes pecam rindo, brincando, sorrindo, e depois, como se não tivesse acontecido nada, vem para a igreja e cantam, louvam, oram e assistem o culto, como se não tivesse acontecido nada. O pecado, sei lá, parece que a pessoa não sente, não reconhece, e isso é terrível aos olhos de Deus, porque na verdade o pecado aconteceu, e se aconteceu, tem que ser tratado. Nessa história nós vemos aqui a necessidade da fé. Jesus amava aquela família, se interessava. Como aquela, Jesus podia se interessar por qualquer outra família, por muitas famílias, por muitas situações, mas isso está registrado na Bíblia com muitos detalhes para nos ensinar algumas lições importantes. Como Jesus se interessa por nós, pelas pequenas coisas, Jesus quer nos dar da intimidade dele. Como Jesus ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus gostava dele, Jesus era amigo de Lázaro, Jesus tinha intimidade com ele, Jesus tinha prazer naquilo. E há muitas lições para nós. Nós aprendemos muito sobre as personalidades de Marta e Maria, mas eu quero focalizar aqui o Lázaro, que pouco é falado do que ele fez. A gente não tem aqui palavras de Lázaro registradas na Bíblia, orações que ele tenha feito. A gente não sabe se o Lázaro tinha muita fé, se ele andava junto com Jesus. A gente não tem ideia desses detalhes. Pode até ser que o Lázaro fosse muito velho, que já fosse doentio, que ele não se tornou um discípulo de Jesus, porque ele não tinha saúde, condições para caminhar. Tudo isso a gente não sabe. A gente sabe que ele estava doente e que por aquela doença ele morreu, mas que Jesus teve a revelação de que aquela doença seria para a glória de Deus. Deus nos empurra para situações difíceis para Ele trabalhar a nossa vida, porque Ele nos ama. Deus quer nos aperfeiçoar. Um cristão que não tem experiências sobrenaturais, um cristão que não evangeliza, não tem paixão pelas almas, não tem vontade de fazer discípulos, não tem desejo de fazer uma obra para Deus, isso é ruim. E a maneira que a Bíblia ensina que Deus trata pessoas acomodadas é assim: Deus primeiro as incomoda. Deus tem maneiras de incomodar cada pessoa. Uma é com assaltos, medo, escuro. Outra, Deus sacode através de relacionamentos. A pessoa procura casamento e não acha. A pessoa corre atrás de casamento e não consegue. É Deus tratando com essa pessoa. A outra, em desespero, vai procurando dinheiro, correndo atrás de dinheiro, e o dinheiro foge dela. É Deus tratando essa pessoa. Não é que Deus quer ver seus filhos em aperto financeiro, não é que Deus quer ver seus filhos sofrendo a solidão, a pessoa
castigada por não casar. Se o grande sonho dela era casar, ela não consegue casar, castigada. Não é que Deus queira ver a pessoa sofrer. Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo, mas Deus quer tratar o seu eu, Deus quer trabalhar essa vida para Ele poder atuar nela. Eu me lembro que Deus me mostrou para um irmão muitas bênçãos, sacos de dinheiro, bênção material, prosperidade, mas que ainda não aconteceu. E eu fui orar, e Deus me mostrou o seguinte: o salto alto, o sapato já tinha um salto diminuído, mas ainda estava meio alto. E o entendimento é muito claro, ou seja, tudo o que Deus falou, Ele vai cumprir na sua vida, porém, Ele está tratando o seu eu para ser quebrantado, para ser humilhado, para você tomar a cruz e ser um servo. O desejo de Deus é que cada um de nós seja um servo, que a gente tenha prazer em servir cada irmão, visite cada irmão, a gente não falte em reunião, a gente procure saber o que está acontecendo, todo o movimento da igreja, os irmãos, reunião aqui, oração acolá, uma célula aqui, a gente ora por essa célula, vai visitar aquela, a gente ama todos os irmãos. Isso, infelizmente, não é o que acontece. O que a gente vê é que um irmão, quando muito, ele ama a célula dele só para ver a bênção sobre a célula dele, mas ele não ama os outros, não se interessa pelas outras células. É muito comum isso, a pessoa se interessa pela bênção na vida dele, ele vem à reunião para buscar a bênção dele, termina a reunião e não se interessa pelos outros irmãos. Tem alguém sofrendo? Tem algum irmão em dificuldade? Tem alguma irmã que não veio porque está adoentada? Tem alguém que está com situação financeira difícil que a gente precisa ajudar? E aquele irmão que tomou a decisão e não se firmou? Esse é o espírito cristão de servo que Deus quer ver em nós. O prazer de Deus não é me ver sendo guindado aos píncaros da carreira, um carreirista ganhando salário muito alto, importante, ocupando alto cargo no escalão do governo. Não é isso que Deus quer, não é isso que agrada a Deus. Ele quer ver eu servindo aos irmãos, sendo semelhante a Jesus, ganhando pessoas, me interessando pelas outras. Às vezes há uma vaidade no coração da pessoa, a pessoa diz: eu quero ganhar pessoas para Jesus. E a Bíblia ensina o seguinte: olha, planta, você pode ter muito desejo de ganhar pessoas para Jesus, você vai até semear, mas você não vai colher. Deus não vai dar a glória para você de ficar se gabando e dizendo que você ajudou o Senhor, você serviu muito o Senhor, então Deus tem que tirar o chapéu para você. Deus não vai te dar essa vaidade. Então você vai semear muito, mas o outro é que vai colher. Deus faz essas coisas acontecerem. Eu fiquei alegre em Deus me mostrar aquilo para aquela pessoa, que Ele realmente vai cumprir o que mostrou e abençoá-lo com bênçãos materiais, mas primeiro o eu dele tem que ser quebrado, ele tem que se humilhar para ser um servo. O que agrada a Deus é ver irmãos que são servos de seus irmãos. Há muita gente que quer ser o santarrão por ele mesmo, mas ele não quer ser servo dos irmãos. Isso não é o que agrada a Deus. Esse espírito distorce o objetivo da vida cristã. Não é cada um ser um santarrão isolado, solitário. Não é isso que agrada a Deus. É ser servo dos irmãos, é pegar a toalha e lavar os pés dos irmãos, correr cada irmão, visitar, procurar o irmão, uma irmã, aquele que não está vindo, a célula como está indo, por que aquele irmão não está reunindo, aquela irmã lá que tem gente perto, por que ela não está se reunindo com os irmãos perto dela? Ela não está se interessando pelos irmãos perto dela. Aquela outra, o que está acontecendo com a outra? E assim por diante. Isso é ser servo, é agradar a Deus. O Senhor quer isso para nós, então Ele vai trabalhar a nossa vida. E eu tenho observado que Deus usa muito, como ele diz na Bíblia, em 1
Coríntios 11, as circunstâncias naturais para tratar uma pessoa. Um vai ser tratado com seu carro que vai quebrar, acidentar, vai perder dinheiro, vai perder o carro, até o eu dele ser acidentado também, ele se quebrantar no eu, para se humilhar, e aí vai ser mais servo do Senhor. A outro Deus vai tratar na família, problema na família, e uma família terrível, que vai encher a cabeça dele, problema o dia inteiro, todo dia, a semana inteira, uma família que só arranja problema. Não é que Deus tenha prazer em fazer a gente sofrer, é que Ele quer tratar o nosso eu, para a gente ser servo dos irmãos. Então vai sofrer na família, por causa do entendimento que Deus quer dar, que é para servir aos seus irmãos. Uma outra pessoa Deus vai fazer sofrer pela enfermidade, ela não vai conseguir vencer a enfermidade. Eu conheço gente assim, que é um poço de enfermidades, Deus cura os outros, mas a ela Deus não cura, porque a enfermidade é uma ferramenta que Deus usa para tratar aquela pessoa, para usar aquela pessoa. O Lázaro provavelmente era uma pessoa assim. Não há nenhuma menção de Lázaro tomando a decisão firme para seguir a Jesus, Lázaro pregando, fazendo uma oração poderosa, Lázaro reunindo as pessoas todas para ouvirem a pregação do Evangelho. A gente não sabe de nada grandioso que o Lázaro tenha feito. Muito provavelmente até ele tinha uma vida doentia, mas o Lázaro tinha coisas que Jesus se agradava. Quem sabe o amor pelas irmãs, a união da família, quem sabe o testemunho na redondeza. Se ele era doente, ele se esforçava por amar as pessoas à sua volta. O fato é que Jesus amava a Lázaro. Senhor, está doente aquele a quem tu amas. Jesus amava a Lázaro, e como amava, e Jesus ama cada um de nós, mas há pessoas que têm um eu muito duro, muito grande, precisam ser quebradas para que possam ser servos. Eu ainda sonho com uma igreja verdadeira comunidade, irmãos se interessam, cada irmão saiba onde cada um dos outros mora, cada irmão tenha o telefone de todos os outros, cada um saiba como está a vida espiritual dos outros irmãos. Isso é que é uma comunidade. Mas não sei, parece que há pessoas que acham que podem ser espirituais sozinhas, como se fosse um jogador de futebol, um grande jogador que não precisa do time. Ele joga sozinho, ele não precisa do time para jogar. Há muitos crentes que acham que podem ser muito espirituais, desprezando os irmãos, sem saber o que está acontecendo na vida dos irmãos, sem conhecer os irmãos. Hoje eu fiquei sabendo de uma reunião de pastores no Rio, me deu uma vontade tão grande de ir. Eu consultei a Deus: Senhor, será que eu faço um esforço, um sacrifício para ir lá? Eu não queria ter reconhecimento nenhum, eu queria estar lá no meio deles para orar por eles, mas não foi direção de Deus, e o horário, a circunstância não me permitem isto. Mas eu gostei de ouvir, fiquei sensibilizado e fiquei responsabilizado por orar por aqueles irmãos. São pastores que estão lá, cada um no seu trabalho, mas que por serem servos de Deus, eu quero vê-los bem na vida espiritual, eu quero ver a bênção de Deus para eles também. Esses dias estava vendo, viajando para Friburgo, pelo horário, estava ouvindo uma determinada emissora de rádio aí de FM, conhecida, que tem programa de muitos dos principais líderes evangélicos do Rio de Janeiro, à noite, de 10 horas, meia-noite, depois de meia-noite, eu estava ouvindo. Foi um arraso para mim, uma tristeza muito grande ver a carnalidade daqueles pregadores. De 15 em 15 minutos tinha um outro programa, a carnalidade deles, quão crianças espiritualmente são, quão longe do padrão eles estão, e a pregação, quão longe da Bíblia a pregação de cada um deles está. Mas eu fiquei triste por isso,
mas me senti também na responsabilidade de orar. Eu quero ver o bem deles, eu quero vê-los mudar a situação, eu quero vê-los sair daquilo e se aproximarem do Senhor, cada um mais vaidoso que o outro, pregando que faz, que acontece, que resolve, que ele é o semideus aqui na terra, cada um pregando triunfalismo mais que outro. Eu fiquei muito arrasado, porque são os pastores principais da nossa cidade, mas eu senti necessidade de orar por eles. Eu estou compartilhando isso para dizer que quando o Espírito de Deus está em nós, Ele quer o bem dos outros irmãos, Ele se interessa pelos outros, e Deus quer ver cada um de nós se interessar pelos outros também. Jesus quis dar essa demonstração. Ele tinha alguma revelação de Deus, sabia do que estava acontecendo, do que iria acontecer, ele sabia que o Lázaro morreria. Tudo aquilo Jesus tinha como revelação, e tudo aquilo era muito importante, mas Jesus estava atendendo as pessoas que naquele momento estavam perto dele. Jesus estava tirando a dúvida de uma, ensinando a outra, curando uma criança, libertando uma pessoa escrava de Satanás, estava abençoando uma família. Ele atendia muita gente, Jesus estava atendendo todos eles, mas sem se esquecer da Marta, Maria e do Lázaro. Jesus os amava, mas estava atendendo a todos ali também, mas ele estava monitorando o que estava acontecendo lá, porque ele sabia que ele iria para lá, e os discípulos estavam com medo, porque Betânia era ao lado de Jerusalém, e os principais líderes religiosos que perseguiam, queriam matar Jesus, estavam em Jerusalém, e todos sabiam que em Jerusalém eles estavam caçando Jesus como um bandido para poder matá-lo. Por isso os discípulos até estavam com medo de ir lá com Jesus para Betânia, mas Jesus sabia do que iria acontecer. E aquele episódio foi muito interessante, porque quando Lázaro ressuscitou, ou reviveu, quando Lázaro reviveu com a mesma qualidade de vida, Lázaro não teve um corpo glorificado, não ficou imortal depois daquilo. O caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim, aqueles outros que reviveram em Jerusalém, na ocasião da morte de Jesus, muitos santos que estavam mortos reviveram, todos eles reviveram com a mesma qualidade de vida que nós temos, ou seja, eles morreram de novo. Não foi uma ressurreição no sentido mais específico da palavra. E Jesus ressuscitou, ou fez reviver vários mortos, e ele diz que nós faríamos isso também. E nós conhecemos muitos exemplos de pessoas que morreram. Eu conheço muitos que já estiveram mortos e que reviveram. E comigo mesmo eu já tive experiência de ver e orar por pessoas que estavam mortas. Uns não reviveram, outros Deus deu a graça de verem revivendo. Tudo isso tem acontecido. Deus quer que a gente esteja crendo. Não há limite para o Senhor. Mas já está morto. Mas e daí? Mas já está morto de muito tempo, já está apodrecendo. E daí? Para Deus não tem nada impossível. Se eu crer, eu posso crer, o Senhor vai agir. Amém? Jesus queria deixar registrada essa lição. Eu sou a ressurreição e a vida. Ah, mas nós não temos uma igreja aqui. Meu irmão, tem você. Você como missionário, onde você estiver, a presença de Deus pode estar ali. Quando você evangelizar uma pessoa, são dois, já é uma igreja, reunidos no nome do Senhor. Você onde estiver, com o Senhor, o Espírito Santo com você, você evangelizando uma pessoa, ali é a igreja. Deus quer que cada irmão leve a igreja para a sua casa, para o seu trabalho, o ambiente onde você está. Eu entendi isso cedo, e durante a minha vida profissional, os 30 anos de trabalho, mais, né, eu aprendi isso, que Deus quer o testemunho nosso no ambiente de trabalho. E em todo lugar onde eu trabalhei, eu me esforcei
por reunir outros irmãos, estarmos ali dando culto a Deus, nos reunindo no nome do Senhor. E na maioria desses lugares o culto permanece até hoje e já foi ocasião de salvar muitas pessoas. A igreja é onde nós estamos, a presença de Deus é onde nós estamos, o Senhor nos envia, o poder de Deus está conosco. Não precisa de igreja para orar e mandar o morto reviver, não precisa de igreja para você mandar o enfermo se levantar. Jesus deu essa autoridade, e esse milagre, é um milagre, o homem já morto de 4 dias, cheirando mal. Será que algum crente vai ter coragem de mandar um homem desse levantar? Jesus disse: o que eu fiz, o que eu faço, vocês podem fazer também, e obras maiores ainda. Vocês podem mandar um morto de 4 dias, já cheirando mal, com o corpo apodrecido já, vocês podem mandar ele se levantar. Eu lembro de um irmão que contou que um determinado pastor que eu conheci, jovem ainda, diz que todo enterro que ele vai, ele procura assim disfarçar, e vai lá perto do morto e bota a mão no morto assim, manda o morto levantar. Ele diz que até hoje não viu nenhum morto levantar não, mas que ele vai continuar fazendo isso. Eu fiquei achando estranho ele se escondendo para isso. Certamente, se ele faz isso dessa maneira, ele não está com fé de que Deus vai levantar. Mas quando a gente se depara com uma situação, uma pessoa morta na nossa frente, alguém crendo, uma necessidade, e agora? Como é que fica? O que vai acontecer? Essa experiência é dura, eu confesso aos irmãos, que é difícil na frente da gente. E agora? Manda o morto levantar. E a gente fica meio sem jeito ali. Mas eu quero dizer que Deus já andou trabalhando o meu eu não vou titubear. Havendo a necessidade, eu vou mandar o morto levantar, se eu tiver essa convicção. Nem todo morto é para reviver, chegou a hora, Deus levou. Mas no caso do Lázaro, Jesus estava crendo, e foi necessário, porque o Lázaro revivendo despertou uma multidão, e Jesus queria que isso acontecesse. A multidão que foi aclamar Jesus na descida do Monte das Oliveiras, clamando Hosana, Hosana, a grande parte estava ali porque tinha visto o Lázaro ressuscitado, e eles ficaram maravilhados com aquilo. Foi necessário chamar a atenção da multidão para os acontecimentos dos últimos dias, quando Jesus com azorrague expulsaria os vendilhões do templo, quando ele provocaria os fariseus e saduceus e sacerdotes, quando Jesus chamaria a atenção de todos para o fato de ele estar ali, e isso também entornou o caldo, ou seja, a ira dos sacerdotes, que por isso resolveram matar Jesus mesmo durante a festa da Páscoa. Eles queriam fugir da festa para não chamar a atenção, mas nesse episódio Jesus fez isso para chamar a atenção da multidão. Ou seja, que eles matem, mas que todos vejam, porque eles não vão matar escondido e depois ficar inventando mentira, inventando versões mentirosas. O povo vai ver. E Jesus sabia, é para morrer, vamos chamar a atenção de todos, para todos saberem o que está acontecendo. Jesus realmente despertou a ira dos religiosos naqueles últimos dias. A ressurreição de Lázaro foi muito importante nesse projeto todo. Uma multidão veio aclamar a Jesus porque tinham visto Lázaro ressuscitado. Tudo isso que eu estou dizendo é porque a Bíblia também diz. E dessa forma, aquele episódio foi muito importante. Nos ensina a necessidade de crer. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, ainda morto, mas a gente pode crer, o Senhor pode levantar um morto. Aquilo é necessário, a fé ser provada. Então, para encerrar, a fé é para ser usada, não é para ser guardada na prateleira, no armário ou dentro da pasta, debaixo do travesseiro. A fé é para ser usada, e se a gente não usar
por iniciativa nossa, Deus vai nos empurrar para usarmos a fé por necessidades. Em outras palavras, se não for pelo amor, vai ser pela dor. O melhor é que a gente use a fé para a conversão de uma pessoa, libertação de uma família, expulsar demônio de uma casa, para curar o enfermo. Quando a gente vai orar para pedir um milagre para Deus levantar uma firma já falida, para a gente levar a palavra de Deus e desafiar uma pessoa já na prostituição, no homossexualismo, a gente vai por amor para ganhar aquela pessoa ou aquelas pessoas para o Senhor. Isto é o que Jesus mandou fazer, a gente ir para usar a fé em benefício de outros, para evangelizá-los, para trazê-los. Quando a pessoa não faz assim, então Deus vai provar a fé, e isso também é um meio de graça, provar a fé na dor do seu coração. Uma mãe vai ver um filho ir para a prostituição, para o homossexualismo, isso vai doer muito o coração dela, porque ela não usou a fé para ganhar outros, agora ela vai ter que usar a fé na família dela, o coração dela ferido. Quando uma mulher é maltratada pelo marido, quando uma pessoa definha com uma enfermidade que ela não tem jeito, trata de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tratamento humano possível, e a enfermidade persiste, a pessoa é humilhada, gasta tudo, né, com tratamento, a pessoa é humilhada pela enfermidade. É Deus tratando essa pessoa, porque ela não quis ir usar a fé para evangelizar, para ganhar outros, para usar a fé na necessidade dos outros, então ela vai ter que usar a fé na sua necessidade. Muitos nessa hora sucumbem, eles não usam a fé, não creem, eles aceitam a morte, a derrota, e isso é naufragar na fé, o que é muito triste, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ter a salvação. E se a pessoa se acomoda na religião, mas não usa a sua fé, ela está prestes a ser condenada junto com os infiéis, porque sem fé ela vai ser condenada, não tem salvação. Salvação é mediante a fé, ela não vai agradar a Deus. Então vamos entender, Jesus não programou fazer o Lázaro morrer para depois ressuscitar, mas ele entendeu essa situação que Deus estava fazendo acontecer. Nós vamos ter que entender coisas terríveis que vão acontecer em nossos dias, como um despertamento de Deus para nós usarmos a fé para garantir a nossa salvação. A Bíblia diz: procura confirmar a sua salvação dia após dia. Ah, mas eu já aceitei Jesus há 20 anos atrás. Meu irmão, hoje você continua crendo nele? Você continua crendo que Jesus faz milagres hoje? Por que você está correndo para o médico quando está enfermo? Por que você não obedece o Senhor? Por que você está correndo para os homens, correndo para a agiota, quando você crê no Deus de milagres, que é dono da prata e do ouro? Você aceitou Jesus há 20 anos atrás, você continua crendo nele hoje? O Senhor quer falar conosco. As circunstâncias empurraram Jesus para aquela situação de ter que ressuscitar o Lázaro já morto de 4 dias. Deus nos empurra para situações dificílimas, para usarmos a fé para a salvação nossa. Avivarmos a fé. Como a gente sabe que ainda tem fé, se a última vez que a gente usou foi há 20 anos atrás, quando aceitou Jesus, e hoje não está evangelizando ninguém, não tem fé para conversão de ninguém na sua família, não tem fé para um milagre, para expulsar um demônio, não tem fé, é crente de Decápolis, não usa fé para nada, só gosta de ouvir testemunho e assistir essas coisas. Deus nos empurra na dificuldade, a crise sobre o Brasil, as calamidades que virão sobre o Brasil, fazem parte desse amplo projeto de Deus para despertar a fé dos que creem, despertar a fé da Marta e da Maria, dos já crentes.
O Senhor quer despertar a fé dos que já creem nele, porque não é para usar uma vez só há 20 anos atrás, é para usar todo dia em benefício dos outros, para a salvação de outros, para a libertação, cura, milagre de outros, para a bênção do país, para a bênção da sua cidade. Deus quer que a fé seja usada, e se ela não for usada todo dia, acaba ela diminuindo e por fim a pessoa pode naufragar na fé para a perdição eterna, o que vai ser muito triste. Que Deus nos ajude a sermos sacudidos hoje pela sua palavra, para não termos que ser sacudidos por uma bala perdida, nem por um assalto violento, para nós sermos sacudidos pela palavra de Deus, o Senhor despertando e avivando a nossa fé para conserto, para nós podermos ter a salvação garantida. Que Deus nos ajude a entender essas coisas e digerir essa palavra em nosso coração.